Pois bem, hoje vamos começar cálculo 2 propriamente dito. Até agora o que falámos foi de ver que certas coisas que conhecíamos de álgebra linear permitiam-nos identificar, estudar analiticamente alguns subconjuntos de Rn. Okay? Coisa que vai ser precisa em diferentes ocasiões ao longo do curso. Hoje é que começamos algo que propriamente se pode chamar cálculo. E começamos por falar de integração. Coisa que já conhecemos quando este n da dimensão do espaço é igual a 1. Okay? Portanto, um dos nossos objetivos é estender, quando conhecíamos sobre o integral em dimensão 1, para uma dimensão qualquer. Então, nós já temos alguma experiência e já sabemos quais são as perguntas interessantes. Vamos revê-las. Para já, vamos falar de integral de certas funções. Essas funções vão estar definidas por um subconjunto limitado de Rn. Quando vimos integração em subconjuntos de R, o que nós consideramos foi intervalos limitados. Okay? Já estou a dizer-vos que aqui vamos ter uma diferença. A diferença é que, enquanto tem R, os intervalos são suficientes para aquilo que queremos fazer com integração, na maior parte das situações, e não tivemos passado esse contexto. Em Rn, vai haver ocasiões em que eu quero integrar em conjuntos que não lhe posso chamar intervalos de maneira nenhuma. Portanto, isso vai ser diferente. Okay? No entanto, por conveniência de explicar os conceitos, a certa altura eu vou dizer, este A, em vez de ser um conjunto limitado qualquer, vai ser um intervalo limitado. Okay? Já agora, vocês já devem ter ouvido nos últimos dias o que é um conjunto limitado de Rn. É simplesmente um conjunto que eu posso dizer está contido numa bola. Okay? Obviamente que isso é equivalente a dizer que se eu considerar o supremo da norma de todos os vetores no conjunto, esse supremo é finito, ou que há um majorante das distâncias à origem de todos os pontos do conjunto, etc. Vocês podem reformular isso de maneira que quiserem, mas é claro que aqui é um conjunto limitado de Rn. A função que vamos integrar também vai ser limitada. Ou seja, o contradomínio da função vai exigir que seja um conjunto limitado. Okay? Também é perfeitamente claro porque aí estou a falar de um conjunto limitado de números reais, certo? Contradomínio. Exemplos de coisas destas que vamos querer discutir. Okay? Portanto, eu sublinho aqui estas duas palavras: limitado. O A é um conjunto limitado, F é uma função limitada. Já agora, antes de prosseguir, uma das desvantagens do conceito de integral com que estamos a lidar é exatamente só permitir lidar diretamente com integrais em conjuntos limitados e com funções limitadas. Okay? A vantagem é que é mais fácil de escrever do que se considerar essas possibilidades. Okay? Mas não é de maneira nenhuma a única noção de integral que existe. Há versões mais sofisticadas que incluem esta e que, eventualmente, um dia, se vocês estudarem matemática mais sofisticada, necessariamente vos aparecem pela frente. Bom, mas deixemos isso. Exemplos de coisas destas que eu vou querer, mais tarde ou mais cedo, olhar para elas. Por exemplo, eu posso querer saber se existe e quanto é que vale o integral do conjunto dos xy de R2, tais que x2 mais y2 é menor ou igual a 1,
de uma função dada por 1 mais xy. Ok? Geralmente, eu ponho aqui no fim a notação. Lembram-se que o integral em R eu punho lá dx no fim, em que se x fosse a variável. Ora bem, aqui vou pôr dx dy, antes de escrever isto assim. Okay? O dx dy ali significa fim de integral, elemento infinitesimal de área, entre aspas, não sei muito bem o que é isso, mas nós vamos ver quando começarmos a fazer contas, aquele dx dy, lembra-me de como vamos fazer o cálculo integral. Okay? Portanto, eu aqui tenho um círculo centrado na origem, R2, que é um conjunto limitado, e uma função 1 mais xy, que é um polinómio de duas variáveis, okay? Que vocês, com as continhas simples, rapidamente descobrem que aquele 1 mais xy, de facto, é uma função limitada naquele círculo. Portanto, é perfeitamente legítimo perguntarmos a nós próprios: será que este integral irá fazer sentido com as noções, com a noção de integral com que vamos lidar? Iremos ver que sim. Okay, este comporta-se muito bem. Quais as suas propriedades e qual o seu valor? O seu valor há de ser um número real, tal e qual como fazíamos nos integrais de funções reais de variável real. Okay? Bom, também seria perfeitamente legítimo olharmos para outros exemplos possíveis, não é? Eu podia considerar o integral de uma função g xy e dx dy, em que, sei lá, g podia ser algo definido assim. Isto é assim de propósito para me lembrar-vos alguma coisa que vocês já viram. G de xy igual a 1 se x é racional ou y é racional. E 0, caso contrário. E aqui, sei lá, o conjunto podia ser um quadrado 0,1 por 0,1. Assim, produto cartesiano dos dois intervalos 0,1 por 0,1, que normalmente até se escreve de maneira mais curta, que eu vou fazer. 0,1 ao quadrado, quando faço produto cartesiano num conjunto por si próprio. É normal fazer aquela notação. Este quadrado do plano é um conjunto limitado, o G também é uma função limitada. No entanto, um momento de pensamento, já vi qualquer coisa parecida com isto. Vocês se lembrarem da função de Dirichlet, que era 1 nos racionais e 0 nos irracionais, não era integrável no intervalo 0,1 em R. Ora bem, uma função como esta também não vai ser integrável. Portanto, este integral não irá fazer sentido. Portanto, este desgraçado não irá fazer sentido. É muito fácil dar exemplos, continua a ser muito fácil dar exemplos de funções não integráveis. Okay? Porque é que eu estou a dizer que é muito fácil? Porque a definição vai estar muito em paralelo com a que nós vimos em dimensão 1. Okay? Portanto, as boas notícias essenciais sobre integração é que vamos seguir com adaptações o que fizemos em dimensão 1. Okay? De tal maneira que algumas propriedades do integral vão ter uma demonstração perfeitamente análoga. Porquê? Porque a definição é bem adaptada. Por exemplo, vocês sabem que o integral era linear, dadas as duas funções integráveis. A soma também era integrável. O integral da soma é igual à soma dos integrais, por exemplo. Okay? A demonstração que vocês têm no livro do professor Campos Ferreira para esse facto em dimensão 1
funciona tal e qual, mas com significados diferentes das várias coisas, numa dimensão qualquer. Portanto, esse tipo de propriedades vai-se demonstrar com grande facilidade, porque, como vamos ver a seguir, a definição segue paralelamente àquilo que já conhecia. Está bem? Outras propriedades também vão ser muito fáceis de demonstrar. Se tenho duas funções integráveis e uma é menor ou igual à outra, então o integral da primeira é menor ou igual ao integral da segunda. Okay? Portanto, aquela relação de integração com relação de ordem, okay? Demonstra-se exatamente da mesma maneira. Okay? Porquê? Bom, então está na hora de definirmos o integral, okay? E estejam atentos às vossas lembranças do assunto, não é? Porque vamos fazer algo que é muito parecido, mas vou ter alguns cuidados. Para já, uma primeira coisa, e aqui é que há a diferença importante, é esta. Eu vou integrar em conjuntos limitados. Esses conjuntos limitados não vão ser necessariamente aquilo a que eu vou chamar um intervalo de Rn. Okay? Porque um intervalo de Rn é algo, por exemplo, círculo não é um intervalo de R2. Okay? É um quadrado com lados paralelos aos eixos já é um intervalo de R2. Porquê? Porque a primeira coisa que eu vou fazer vai ser definir intervalo de Rn. Okay? Quando eu escrevo aqui def é definição, certo? Portanto, vou definir o que entendo por um intervalo de Rn. E diz-se um intervalo de Rn se I for igual ao produto cartesiano de I1 por I2, por aí fora, até IN, em que cada I índice K é um intervalo de R. Ok? Portanto, isto é bastante simples. Exemplos. Um, 0,1 por E π, vamos por aqui, assim, aberto do lado do π, é um intervalo de R2. Enfim, que eu até posso escrever graficamente com muita facilidade, não é? Portanto, ponho aqui o 1 ali, o E lá, π lá, certo? O que é que eu vou ter? Vou ter todos os pontos, estão aqui num retângulozinho, tenho que excluir um dos lados do retângulo, este lado de cima, ponho ali aponteado, porque para y igual a π não estamos no intervalo, certo? Mas temos todos os pontos que estão neste retângulo e nos lados, exceto do lado superior, que é o intervalo de R2. Okay? Também seriam intervalos de R2 coisas ilimitadas, não é? Por exemplo,
0 mais infinito por R, por muito escandaloso que pareça, é um intervalo de R2. Não é um intervalo limitado. Okay? Eu digo que um intervalo é limitado se for um conjunto limitado, certo? Destes dois exemplos, o primeiro, que está a preto, é um intervalo limitado. Se vocês considerarem a bola de raio 10 centrada na origem, com certeza que ela contém aquele retângulozito. No entanto, 0 mais infinito por R não é limitado, certo? Porquê? Porque contém pontos que estão a uma distância da origem tão grande quanto vocês quiserem. Deixo ao vosso cuidado pensar nisso um bocadinho. Mas este não é limitado, mas é um intervalo. Este cá de cima é limitado. Pois bem, eu vou também precisar, nesta história de intervalos, além do adjetivo limitado, do adjetivo fechado. Okay? Portanto, eu digo que um intervalo de Rn é fechado se for o produto cartesiano de n intervalos fechados. Okay? Portanto, eu vou aqui simplesmente mudar um bocadinho a definição que tinha cá em cima. Ponho aqui fechado. Dizendo que se cada I é um intervalo fechado de F. Ok? Vocês todos já sabem que a palavra fechado pode aparecer qualificando conjuntos em geral. Veremos mais tarde, falaremos mais tarde de conjuntos fechados de Rn e veremos que os intervalos fechados, assim, são conjuntos fechados, de maneira que as minhas nomenclaturas destas coisas não vão entrar em contradição. Mas, por enquanto, intervalos fechados são fáceis de escrever. Nenhum destes intervalos, ou melhor, o intervalo que era limitado nos dois exemplos não é fechado. Porquê? Porque o E-π não era um intervalo fechado de E. Enquanto que o exemplo que eu tinha a verde já era um intervalo fechado. Porque 0 mais infinito fechado do lado do zero é um intervalo fechado e R é um intervalo fechado. Ok? Pois bem, o que eu vou fazer é, em vez de considerar diretamente integração em conjuntos limitados, vou só considerar integração em intervalos limitados e fechados num primeiro passo. Okay? Portanto, vamos restringir-nos temporariamente a funções que são limitadas com e um intervalo limitado e fechado. Ok? Portanto, a minha definição de integral, que vou dar em primeiro lugar, só vai lidar com este caso. Porquê é que eu faço isto? Porque de um ponto de vista, digamos, contabilístico, é isto que dá jeito. Ok? Porquê? Porque assim posso fazer certas coisas à custa de ideias que já tinha de R com facilidade. Se eu tentasse fazer uma definição diretamente para um conjunto limitado qualquer,
teria problemas de explicá-la. No entanto, eu vou lidar com o caso geral de integrais em conjuntos limitados, de funções limitadas, à custa deste, usando uma ideia muito simples, que é esta. Okay? Portanto, se eu tiver uma outra função G, um certo domínio, portanto, limitada ainda, com A, conjunto limitado, e imaginemos que o A é assim uma espécie de amiba esquisita. A é uma coisa assim esquisita. Ok? Então, a ideia para lidar com o integral de G, mas usando a definição que eu vou fazer para o caso que tenho no topo da página, só lidando com intervalos limitados e fechados, vai ser esta ideia muito simples. Este conjunto A, como é limitado, há de se conseguir meter dentro de um intervalo limitado. Há várias possibilidades, não é? E há de haver, se vocês pensarem um bocadinho, suposamos que estamos em R2 e que os eixos estão assim, algures, não é? Nós pensamos logo, é fácil enfiar aquele A dentro de um intervalo limitado. Ok? Há várias maneiras, com certeza, de fazer isso, mas deve haver um intervalo I, tocar aqui um pouco o desenho, não é? Um intervalo I, limitado e fechado, contendo A. Ok? Portanto, se o A era limitado, com certeza que posso fazer isso. Posso fazer isto de várias maneiras. No entanto, se eu considerar a interseção de todos os intervalos limitados que contém o A, ora bem, se vocês pensarem um bocadinho, há de haver um que é, em algum sentido, mais pequeno, algum intervalo limitado e fechado que contém o A e o mais pequeno. Deixa vocês pensarem nessa coisa, mas isso faz sentido. Como é que eu estudaria, então, o integral de G num conjunto limitado à custa de uma definição de integral para uma outra função, mas no intervalo limitado e fechado de I? Da seguinte forma, nós sabemos, a integração em R, que se eu tivesse um intervalo onde uma função valesse zero, esse intervalo, fosse um subintervalo do intervalo onde estava a integrar, não contribuía nada para o valor do integral, certo? Ou seja, o valor zero, portanto, quando nós estamos a integrar, estamos a fazer somas ponderadas, num certo sentido, e zeros não contribuem, valores zero da função não contribuem para essa soma ponderada. Ok, de maneira que o que eu vou fazer é dizer assim, o integral em A do G, vou defini-lo à custa do integral em I, que é o tal intervalo limitado e fechado, contém o A, de uma outra função que eu vou chamar, aqui uso ali um G asterisco. O que é o G asterisco? O G asterisco é que vou chamar prolongamento trivial do G, vai ser definido desta maneira. Vai ser igual a G nos pontos de A. Vai ser zero.
em pontos de I que não pertencem a A. Okay? Ou seja, vou estender por zero aqui fora do A, o que eu junto são valores zero para uma nova função. Okay? Mas esta ideia é muito simples, fazer prolongamentos triviais, permite reduzir o estudar integrais de funções limitadas em limitados gerais a estudar integrais de funções limitadas em intervalos limitados e fechados. Ok? Portanto, aquilo que costumamos dizer em matemática, sem perda de generalidade, vamos assumir que a função está definida num intervalo limitado e fechado. Embora, de facto, interessem situações em que o domínio da função é um conjunto limitado qualquer. Okay? Portanto, iremos fazer isto. Está bem, mas isso tudo parece uma grande trivialidade, juntou zeros, etc. No entanto, esta ideia, de facto, mais à frente, vocês vão ver que até causa problemas ao fazer contas. Okay? Problemas, enfim, um bocadinho entre aspas, mas a maneira como nós vamos calcular integrais vai ter, do ponto de vista das contas que vocês vão fazer, vai ter muito a ver com esta situação. Okay? Voltaremos a isso mais tarde. Mas, portanto, a minha definição de integral portanto, estou a considerar o integral de uma função limitada, portanto, f é limitada, e o I é um intervalo limitado e fechado. Ok? O que me põe numa situação mais semelhante àquilo que conhecia da integração em R. A integração em R era feita em intervalos limitados e fechados. Okay? Portanto, eu agora, usando esta ideia que expliquei, estou numa situação mais parecida com o que conhecia. Okay? O que é que nós vamos precisar para continuar? Bom, a integração em R, nós estávamos a medir duas coisas. Há duas coisas que nós medimos e que aparecem nas contas que fazemos para os integrais. Uma são os valores da função, outras são os comprimentos dos intervalos. Okay? Comprimento é um volume unidimensional. Nós vamos precisar agora em Rn, portanto, não se esqueçam que ali é um intervalo limitado e fechado, mas de Rn, um certo pleno. Okay? É substituir aquilo que fazia sentido em dimensão 1, que eram comprimentos de intervalos, por um análogo para a dimensão em que estivermos. A isso vamos chamar o volume. O volume unidimensional há de ser o comprimento. Portanto, definição de volume de um intervalo. Vai ser uma pedra basilar que vamos fazer. E não é nada de extraordinário. Portanto, se I for igual a I1 por I2 e fora é IN, ok? Com os IJs intervalos limitados e fechados de R. Vamos supor que cada IJ
escrevê-lo da maneira que costumávamos fazer em cálculo 1. É um intervalo AJ, BJ. Com BJ maior ou igual a AJ, obviamente. O comprimento do intervalo IJ era BJ menos AJ. Não é? No caso particular, n ser igual a 2, o vosso intervalo de R2 é um retângulo. Okay? Nós costumamos falar da área de um retângulo. Okay? Portanto, o que eu vou fazer é dizer que o volume n-dimensional de I é o produto B1 menos A1 vezes B2 menos A2, por aí fora, que é Bn menos An. Reparem que isto para n igual a 2 dá área de um retângulo, para n igual a 3 dá o volume de um paralelepípedo, por aí fora. Certo? Portanto, e no caso particular, dimensão 1, ora, ainda temos o comprimento. Portanto, acabámos de fazer uma generalização daquilo que tínhamos no passado, mas respeitámos completamente o que já tínhamos. Certo? Portanto, isto vai ser uma das coisas que nós vamos precisar para andar para a frente. O que é o volume do intervalo? Como é que continuávamos para definir integral em dimensão 1? Uma coisa que nós fazíamos era construir somas superiores e somas inferiores. Como é que fazíamos isso? Bom, dividíamos o intervalo em bocadinhos, como através de uma decomposição ou uma partição do intervalo. Okay? Agora vamos precisar do análogo n-dimensional dessa ideia. Que também é muito simples. Portanto, mais uma definição de composição ou partição, a quem chama uma coisa, a quem chama outra, de um intervalo de Rn. Reparem que uma partição do intervalo de R era simplesmente um conjunto finito de pontos do intervalo. Conveniência, escreviam-se com índices e a ordem dos pontos respeitava a ordem dos índices, certo? Bom, portanto, continuarmos a considerar um intervalo I um produto de intervalos de R, se PJ for uma partição unidimensional de J, okay? Então, aquilo que eu vou chamar uma partição do intervalo de Rn, P vai ser o produto cartesiano das partições dos intervalos de R. Vamos já olhar para isso para termos uma ideia mais palpável, mas P igual a P1 por P2, por aí fora, Pn é uma partição de I. Okay? Vamos escrever isto menos formalmente, não é? Portanto, vamos supor que n é igual a 2, ok? Um intervalo é um retângulo, não é? Para limitado e fechado. Fazermos uma partição, portanto, eu tenho aqui A1, B1, aqui tenho A2, B2, certo?
Fazer uma partição do intervalo A1, B1 era escolher um número finito de pontos que dividia o A1, B1 em pedaços. Okay? Portanto, chamaria o A1, seria o X0, depois um X1, depois um X2, que vai fazer isto assim, não é? E o B1 seria um X5, neste caso. Se eu fizer a mesma coisa para o outro intervalo, para o A2, B2, o que é o produto cartesiano destas duas coisas? Bom, vão ficar todos estes pontos do plano que eu estou a marcar agora, não é? E vocês percebem imediatamente qual é o meu objetivo. O meu objetivo é o retângulo inicial ficou dividido noutros intervalos, R2, tais que a interseção de dois deles ou é vazia ou é simplesmente um lado. Ok? Ou um ponto só até, mas pontos ou lados de retângulos, do ponto de vista, são também intervalos, mas têm volume zero, têm volume bidimensional nulo. Okay? Portanto, eu vou ficar com este intervalo grande dividido em subintervalos de R2 desta maneira. Okay? Portanto, a minha ideia por trás desta definição de partição é fazer isto. Okay? Portanto, eu vou dizer que uma partição de um intervalo de Rn subdivide o intervalo em subintervalos limitados e fechados, da maneira que vocês olham para aqui e imaginam imediatamente. Ok? Em R3, vocês vão subdividir um paralelepípedo em muitos paralelepípedos, também da mesma maneira, por aí fora. Quando eu fazia partições de intervalos em R, depois para definir somas superiores e somas inferiores, o que considerávamos era para cada subintervalo o produto do comprimento do subintervalo pelo supremo ou pelo ínfimo da função nesse subintervalo. Agora, vamos fazer, vai ser também definir somas superiores e somas inferiores, ou melhor, soma superior e soma inferior, relativas a uma certa função e uma certa partição do intervalo I, como uma soma de produtos de volumes do subintervalo pelo supremo ou pelo ínfimo da função. Okay? Portanto, se eu tiver portanto, estamos perto daquele passo intermédio conhecido de definir somas superiores e somas inferiores. Portanto, tenho uma função definida num intervalo limitado e fechado de Rn, a função é limitada e P é uma partição do intervalo I, ok? No sentido que acabamos de introduzir. Vou definir soma superior de F relativamente à partição P e soma inferior de F relativamente à partição P.
como uma soma para, eu não, enfim, eu vou pôr aqui um índice em baixo, J. Este índice J vai numerar todos os subintervalos que eu arranjei para aquele processo na definição de partição. Okay? E cada uma das parcelas vai ser o volume de um subintervalo. O J vou fazer outra coisa, desculpem lá. Montar esta letra J vai passar a ser um alfa. Fica mais de acordo com aquilo que tenho no texto, para depois vocês verem. Somatório em alfa, portanto, alfa é um índice que numera os subintervalos, primeiro subintervalo, segundo, terceiro, por aí fora. Não me interessa muito como. Provavelmente, se eu tivesse a fazer contas usando a definição, depois tinha que ter alguma contabilidade para lidar com o índice. O alfa até poderia ser um multi-índice, portanto, algo que tem um inteiro para um eixo coordenado, outro para o outro. Enfim, não interessa. Okay? É uma soma em alfa dos volumes do subintervalo I alfa vezes o supremo em I alfa na nossa função. Okay? E para a soma inferior, analogamente, o volume em I alfa do ínfimo em I alfa do E. Reparem que no integral em dimensão 1, a única diferença que vocês têm nesta ideia é que em vez do volume do subintervalo, vocês consideravam o comprimento, okay? Porque estavam em dimensão. Okay? Portanto, isto é exatamente aquilo que fazíamos. Deixem-me anotar aqui que os I-alfas são os subintervalos determinados pela partição P de maneira a união de todos os I-alfas dá o intervalo I, o original, ok? E as suas interseções dois a dois têm o volume zero. Okay? Tem volume zero. Okay? Portanto, da maneira que nós olhamos para o desenho que eu fiz na página anterior e imaginamos. Não é? Portanto, não me escapa nada. Portanto, a união dos I-alfas dá-me o I. Reparem que isto também tem uma consequência em termos de volumes. A soma dos volumes dos I-alfas vai dar o volume do intervalo original. Okay? Reparem que, por exemplo, se o F for constante, a soma superior e a soma inferior são iguais à constante vezes o volume do intervalo I. Muito simplesmente. Okay? Bom, chegado aqui, resta-me fazer como fazia para a integração em dimensão 1. Okay? Portanto, defino integral superior do F em I como sendo o ínfimo para todas as partições P. Já agora, eu vou introduzir uma notação.
P de I, com aquele P que usa ali caligráfico, é o conjunto de todas as partições de I. Portanto, aqui a partição P varia no conjunto de todas as partições de I. Okay? Portanto, considero todas as somas superiores possíveis e tomo o seu ínfimo. A esse ínfimo chamo o integral superior de f em I. Defino o integral inferior de maneira análoga. Ponho uma barrinha por baixo. O integral inferior em I do f como o supremo para todos os p's possíveis das somas inferiores. Notem que qualquer soma superior é maior ou igual à soma inferior correspondente. Okay? E também é de certeza maior ou igual a uma outra soma inferior. De maneira que, de certeza, o integral superior vai ser maior ou igual ao integral inferior. Portanto, eu tenho a certeza que isto vai com certeza acontecer. Isto é de certeza maior ou igual a isto. Não há possibilidade de não acontecer isto. Isto é sempre verdade. Okay? Porque vocês conseguem comparar facilmente somas superiores e somas inferiores. As inferiores são sempre menores ou iguais a somas superiores. De maneira que para o ínfimo e para o supremo, tomados assim, isto também acontece. E agora, das duas, uma. Se tiver igualdade, f diz-se integrável, e o integral de f em I é o valor de um daqueles integrais, que são o integral superior e do integral inferior. Integral em I de f é igual ao integral superior ou o integral inferior. Se o integral inferior e o integral superior forem diferentes, a função não é integrável. Okay? Vos acontecia naquele exemplo clássico da função de Dirichlet no intervalo 0,1, é como nos racionais a função tinha um valor, tínhamos que é o 0, e nos irracionais tinham outro valor que era o 1. Em cada subintervalo definido por qualquer partição, vocês tinham que o ínfimo da função era 0 e que o supremo era 1. De maneira que qualquer soma superior valia 1, qualquer soma inferior valia 0, de maneira que o ínfimo das somas superiores era 1 e o supremo das somas inferiores era 0, de maneira que a função não era integrável. Portanto, a função de Dirichlet não era integrável. E eu há bocado fiz um exemplo também, desta vez em dimensão 2, em que haveria um comportamento similar, mas não teriam integrabilidade. No caso de funções constantes, como eu disse há bocadinho, a soma superior vai dar a constante vezes o volume do intervalo original e de qualquer soma inferior também. De maneira que aí, de certeza, que o integral inferior é igual ao integral superior e a constante é integrável. Quanto é que vale o integral de uma constante? Vale o volume do intervalo vezes a constante. Portanto, eu posso dizer coisas, imediatamente, coisas como o integral em, a ver, integral em
no quadrado 0,1 por 0,1 da função que vale 2, o que é que vai ser igual? Vai ser igual a 2. Okay? Porquê? Porque é a constante vezes o volume bidimensional daquele quadrado, que é 1 vezes 1 é igual a 1, portanto, eu sei que esta integral existe e que tem aquele valor. Okay? No entanto, esta informação sobre o valor de integral, no momento em que a minha função não é constante, já não sabemos fazer. Okay? A não ser em casos que também não em que talvez eu consiga manipular a definição para fazer as contas rapidamente, mas teriam que ser muito simples, não é? Tenho problemas contabilísticos para fazer isso. Portanto, agora uma questão, embora o conceito de integral seja perfeitamente paralelo àquilo que tínhamos antes, temos uma questão muito grande pela frente. Essa questão muito grande pela frente é como é que calculamos integrais para n maior ou igual a 2. Em que n é a dimensão do espaço, obviamente. Okay? Portanto, esta é a grande questão. Conceptualmente, o integral o conceito é o mesmo. E vocês descobrem uma série de propriedades cujas demonstrações são perfeitamente análogas. Okay? Portanto, resultados funcionam tal e qual. Aquelas proposições muito simples de demonstrar à custa da definição de integral e cuja demonstração continua a ser a mesma com a adaptação do volume e da partição, enfim. Aquilo que nós fizemos hoje. A proposição se F e G definidas em I são funções integráveis em I e F é menor ou igual a G, então o integral em I de F de certeza que é menor ou igual ao integral em I de G. Ok? Então o resultado que vocês conheciam e que em nada do que nós fizemos estragava a demonstração que tínhamos. Okay? É uma questão de vocês compararem somas inferiores de uma função e da outra, e somas superiores de uma e da outra, e tudo funciona lindamente, é tudo a mesma coisa. Okay? Outro resultado, o conjunto das funções integráveis no intervalo limitado e fechado da Rn forma um espaço vetorial e o integral é um operador linear. Ou seja, se duas funções são integráveis em I, a sua soma continua a ser, de certeza, integrável, e o integral da soma é igual à soma dos integrais. E o integral de uma constante vezes a função é igual ao constante vezes o integral da função. Okay? Outro resultado continua a ser demonstrável exatamente da mesma maneira. Se uma função é integrável no intervalo limitado e fechado, então de certeza que a sua parte positiva, que era aquela função que era igual a melhor escrever, vocês já estão esquecidos. Okay? Lembrem-se disto, f mais x era igual a f de x, se f de x era maior ou igual a 0, e era 0 se f de x
era menor ou igual a zero. Okay? Esta função chama-se a parte positiva de f. Demonstra-se com facilidade que se f é integrável em i, a parte positiva também é integrável em i. Okay? Mesmo acontecendo à parte negativa, que é definida por menos f se f de x é menor ou igual a zero e zero se f de x é maior ou igual a zero. Okay? Vocês também com muita facilidade demonstram que a parte negativa também é integrável. Bom, e depois o nosso amigo módulo é igual à parte positiva mais a parte negativa, de onde, como se f for integrável, a parte positiva e a negativa são integráveis, da maneira que a soma também é integrável, o módulo também é integrável. Okay? Portanto, mais uma outra propriedade, portanto, se f é integrável, o módulo é integrável, e podemos estabelecer aquela desigualdade costumeira que é o módulo integral é menor ou igual ao integral. Portanto, tudo isso são exemplos de propriedades que continuam a funcionar exatamente da mesma maneira, porque a nossa generalização do conceito de integral foi feita com pés e cabeça, usando as mesmas ideias que tínhamos de passar. No entanto, temos um grande buraco. O grande buraco é como fazemos as contas. Okay? Portanto, isto vai ser mais ou menos típico de cálculo 2. Certas coisas são fáceis de fazer à custa do que já que sabíamos em dimensão 1, outras vão ser inteiramente novas. Okay? Portanto, aquilo que vamos fazer, que é novo, que faremos amanhã, vai ser o resultado que eu vou já enunciar hoje. Iniciar hoje de uma forma, enfim, não vou ter tempo de explicá-lo por aí além, isso faremos amanhã. Vamos precisar daquilo que é o teorema que nos permite fazer contas, felizmente à custa de contas que já conhecíamos. Okay? Foi chamado teorema de Fubini. Portanto, se eu tiver uma função f definida no produto, enfim, vamos supor, eu vou escrever isto de maneira que funciona no caso geral, mas imaginem que I1 e I2 são intervalos de R, de maneira que I1 por I2 é um intervalo de R2. Imaginem assim, ok? No entanto, I1 e I2 pode ser um intervalo de RK e um outro de um RJ. Okay? Portanto, isto portanto, tenho uma função definida no cartesiano de dois intervalos I1 por I2. Ok? Integrável. Ok? Portanto, estamos a assumir que a minha função já sei que é integrável de alguma maneira. Então, o integral em I1 por I2 de f vai ser calculável, por exemplo, assim. Integral em I1 do integral em I2 do f, mas agora tenho um problema, não é? Portanto, eu vou precisar
de uma variável neste espaço RK, ok? Portanto, vou aqui chamar x à variável no espaço RK, chamar y à variável no espaço RJ, ok? Pensem que não são vetores e são escalares x e y. Se imaginar isto em dimensão 2. Vou fazer isto à custa do integral, em que integro na variável y primeiro, e depois integro na variável de x. Okay? Só que, tal e qual como escrevi até o momento, isto é errado. Okay? Está errado porquê? Porque nem sempre vou poder fazer a conta assim. Vou precisar de uma precisão, quer dizer, vou precisar do integral superior ali no meio. Okay? No entanto, os pontos x em que não existe o integral em y daqui, não vão ser muitos, coisa que perceberemos no futuro. Okay? De maneira que, bem, o que está aqui pode parecer muito misterioso, espero que deixe de ser amanhã, vai corresponder, sei lá, vocês põem grãos de areia em cima de um tabuleiro de xadrez. Para calcular o número de grãos de areia, têm lá primeiro, calculam o número de grãos de areia que tem em cada coluna, somam tudo por colunas e depois somam os totais parciais. Okay? A ideia não é muito diferente, só que versão para integrais. Okay? Portanto, no caso particular de K e J serem iguais a 1, portanto, em dimensão 2, o que eu vos estou a dizer é que, de alguma maneira, vamos conseguir reduzir o cálculo de um integral no intervalo de R2 ao cálculo sucessivo de dois integrais em intervalos de R. E esse já sabemos fazer, felizmente. Ok? Portanto, amanhã faremos isto e veremos que implicações em termos de contas é que vamos ter. Porque é que isto é assim? Amanhã explico. Portanto, até amanhã. Ok? Até amanhã, senhor. Professor, só uma pergunta. Diga. O setor não... O setor apaga as páginas, certo? Não tem aí as páginas anteriores? Era possível não apagar. Ok. Não, era tipo quando o setor estava a falar, tinha módulo de f igual a f mais f menos, e depois em baixo o setor meteu o módulo do integral no intervalo I de f é menor ou igual que o integral no intervalo I de f. O que é que o setor queria dizer com isso que eu não... Espera aí, deixa-me cá voltar lá. Zoom. Portanto, aquilo que eu escrevi... foi que o módulo do integral menor ou igual ao integral do módulo. Ok? Ok. Eu não vi o módulo no segundo F. Pois, exatamente. Não estava a fazer sentido. Está bem. Ok, mas é isso que é uma coisa que vocês já conhecem. De maneira que desigualdade esta que vamos usar muitas vezes. Setor. Ok, obrigado, professor. Nada. Setor, só uma pergunta. Diga. O professor no início da aula fez aquela definição do intervalo I à volta do A. Só que eu não percebo em que é que isso nos vai ajudar. Ok. Eu vou-lhe explicar, iria explicar também amanhã, não sei explicar tudo de uma vez, mas suponha você que quer integrar num triângulo. Portanto, o A é um triângulo. Certo. Ok? E quer integrar, nós iremos por dois símbolos de integral quando estamos em R2. Por razões de ordem psicológica e também por razões de ordem de cálculo. Mas quero integrar em A x vezes y. É algo perfeitamente razoável. Ok?
como é que eu vou fazer isto? Vou integrar, vamos supor que aqui é 0, ali é 1. Mas neste caso até consigo perceber, porque depois consegue dividir por 2 e já pode ajudar. Não consigo nada dividir por 2. Porque o que eu Bem, vou fazer é estender esta função ao quadrado 0,1 por 0,1, mas repare, é uma função que é xy no triângulo e 0 cá fora. Okay? certo, ok. É uma função x e de y, que é igual a x vezes y, estamos em A, e 0 se não estamos em A. Okay? Agora, acredito por um momento no teorema de Fubini que eu acabei de escrever, que está incompleto, o teorema de Fubini diz mais. Mas por hoje, para acabar, eu só escrevi de parte. Nós temos que integrar aqui este em 0,1 ao quadrado, aquela função f asterisco. Portanto, eu tenho que fazer as minhas contas, sei lá, integrando primeiro em ordem y e depois em ordem x. Portanto, eu vou fixar, sei lá, o x. Consegui fazer mal, não é? Consegui apagar em vez de escrever. Portanto, fixo um x aqui e vario o y. Cá de cima até lá, daqui até lá acima. Certo? Portanto, eu vou integrar em ordem y entre 0 e 1 uma função que aqui neste segmento, que eu estou a pôr aqui mais grosso, é igual a x vezes y. O x é uma constante que está fixada. O y é a minha variável de integração. Okay? Portanto, eu tenho aqui um x fixo e daqui até ali, certo? No eixo dos y. Então, de certo modo, vamos ter que saber o valor de y em cada x, ou não? Exatamente. E Pois, depois, assim já faz sentido. mas a integrar o zero não conduz a nada, não é? Porque é a função zero. De maneira que aquilo com que eu acabo de ficar, quando eu deslindo isto, é que vou fazer as minhas contas à custa do integral entre 0 e 1, do integral entre 0 e este ponto aqui, mas este ponto aqui é um ponto naquela reta. Okay? Aquela reta ali é x mais y igual a 1. Portanto, vou integrar entre 0 e 1 menos o x que eu fixei, o x vezes y, Já entendi. e depois vou integrar em x. Okay? Pois, ok. Portanto, subitamente, você tem ali um limite de integração que é variável. Okay? Depende da variável relativamente à qual ainda não integramos. Pois. E vai ser isto, do ponto de vista de contas, vai dar a luta. Okay? Portanto, é isto que vocês vão passar a fazer, descobrir estas coisas. Okay? Portanto, essa é a consequência do teorema de Fubini e daquela definição de integral em conjuntos que não são intervalos. Está bem? Ok, Mas obrigado. com que nos vamos entreter amanhã. Ok? Até lá. Há dúvidas hoje à tarde? Encerrando.